Bem-vindos a mais uma edição especial da Hora da Verdade, uma colaboração da Renascença com o público, na sequência da apresentação do Orçamento do Estado para 2024. Temos hoje connosco a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, a quem agradecemos a presença. Anunciou o aumento histórico para as pensões e o maior aumento sempre dos apoios sociais. Mas já lá vamos. Num eventual cenário de recessão, com que se confrontam já vários parceiros de Portugal, comerciais de Portugal, admite aumentos intercalares? Bem, naturalmente, o orçamento que apresentámos foi um orçamento que procura, por um lado, reforçar os apoios às famílias de uma forma estrutural. Aquilo que nós assumimos aqui é, de facto, incorporar estruturalmente os apoios extraordinários que fomos criando ao longo dos últimos anos para fazer face a momentos extraordinários, mas é que decidimos que era mesmo fundamental que estes se transformassem em reforços permanentes de apoio, seja às famílias com crianças, seja de apoio aos mais velhos, nomeadamente com o aumento aqui do complemento solidário para idosos, seja também no reforço do rendimento social de inserção, com a preocupação de transformar em permanentes estes reforços de investimento social, também com este objetivo de ser aqui um instrumento adicional para enfrentar o próximo ano também com esta capacidade acrescida por parte das famílias e também como instrumentos decisivos de estruturalmente combatermos a pobreza e apoiarmos as famílias. Isto para lhe dizer, aquilo que nós temos feito ao longo dos últimos anos é responder em cada momento em função das circunstâncias que temos vivido, criando mecanismos extraordinários, seja de apoio ao emprego, seja de apoio às famílias. A opção que fizemos este ano foi mesmo de internalizar estruturalmente estes reforços extraordinários nos grupos específicos que consideramos que têm que ter aqui, até para preparar o próximo ano com uma almofada especial, apoios excepcionais. Por isso é que temos 2,3 mil milhões de euros dedicados às famílias com filhos, nas várias dimensões das medidas que temos, mas naturalmente, como sempre assumimos, vamos sempre acompanhando a situação à medida que evolui. Aquilo que aqui conseguimos com este orçamento para 2024, que eu acho que é mesmo um orçamento de orgulho coletivo, é incorporar estruturalmente aumentos, seja nos apoios sociais para as famílias, seja também nos aumentos para as pensões, fruto também da evolução que temos tido do próprio dinamismo do mercado de trabalho, que nos permitiu também tomar estas opções. O governador do Banco de Portugal pediu temperança nas negociações salariais para manter o emprego e evitar uma aterragem brusca da economia. Como é que interpreta este alerta de Mário Centeno? Bem, eu desde já dar esta nota que, de facto, o emprego tem sido o grande motor de coesão e de crescimento. Acho que é evidente para todos nós que a grande capacidade, resiliência e capacidade de crescimento, seja do emprego, seja dos salários, tem sido determinante para termos os resultados que temos, inclusivamente do ponto de vista económico e de crescimento económico. Como é que vê este alerta? Naturalmente, vejo um retrato do que tem acontecido neste momento em termos de aumento dos salários. Os salários em 2023, os salários declarados à Segurança Social, estão a aumentar, o salário médio declarado está a aumentar cerca de 8% nas remunerações declaradas à Segurança Social, o que, acompanhado do que estamos a viver em termos de aumento de emprego, nós estamos neste momento com mais 190 mil pessoas do que tínhamos o ano passado a descontar ativamente para a Segurança Social, o que é um número completamente impressionante face ao aumento que tem acontecido nos últimos anos. Só para termos uma noção de uma grande grandeza, nós se compararmos o número de trabalhadores ativamente a participarem na Segurança Social neste momento com o mesmo período em 2015, nós temos mais 1.200.000 pessoas ativamente a trabalhar e a descontar para a Segurança Social, o que significa que se contabilizarmos, por um lado, o aumento de trabalhadores, por outro lado, o aumento dos salários, nós estamos com uma dinâmica salarial, da massa salarial, muitíssimo grande. A massa salarial declarada à Segurança Social até julho deste ano já representa mais do que o ano total de salários declarados em 2015 à Segurança Social. Portanto, isto mostra bem o tal dinamismo salarial. E a leitura que faço também deste sinal dado pelo Governador do Banco de Portugal é também no sentido do reconhecimento
de que manter emprego é a âncora que nos liga a todos e a importância de conseguirmos coletivamente continuar este dinamismo do ponto de vista, seja da manutenção de emprego, seja da valorização dos salários. Por isso, aliás... Até quando é que acha que esta situação de pleno emprego se deverá manter? Bem, o nosso objetivo e as previsões que fazemos para 2024 é de alguma estabilização da taxa de desemprego. Nós estamos com uma taxa de desemprego de cerca de 6,7%, uma taxa de desemprego historicamente baixa, mas que, a par da taxa de desemprego, também estamos com um número historicamente recorde em termos de pessoas a descontar para a Segurança Social. Neste momento, quase 5 milhões de pessoas a descontarem ativamente e a participarem ativamente no mercado de trabalho. A previsão que fazemos para o próximo ano é a estabilização na taxa de desemprego e é o crescimento de cerca de 0,4% do número de trabalhadores a participar ativamente na Segurança Social. Portanto, aqui também temos alguma previsão, diria, conservadora do ponto de vista da evolução do mercado de trabalho, mas também consciente do que pode ser o 2024, com uma grande preocupação da nossa parte de estarmos sempre atentos para apoiar emprego. Emprego. Acho que tem sido isso, aliás, que tem sido o instrumento determinante, seja durante a pandemia, se nós olharmos para a evolução dos números do emprego, nomeadamente até no período da pandemia, percebemos que foi crucial nós termos coletivamente conseguido manter postos de trabalho, ainda que artificialmente, e digo artificialmente porque sabemos todos que muitos deles foram abrangidos pelo layoff simplificado, mais de 1 milhão de trabalhadores foram abrangidos pelo layoff simplificado, mas isso foi determinante para que nunca tivéssemos a taxa de desemprego a disparar a níveis que depois fosse difícil voltar a controlar e a baixar. E, portanto, eu acho que essa lição é uma lição de vida para todos nós e é uma lição de sociedade e, portanto, independentemente das circunstâncias e de como evoluir a situação económica, cá estaremos para permanentemente também mobilizar os instrumentos que sejam necessários para manter emprego. Aliás, este ano já lançámos um novo mecanismo, uma espécie de um lay-on, em vez de ser layoff, é um lay-on para apoiar empresas, nomeadamente até para reconversão de trabalhadores em algumas áreas de competências, áreas estratégicas relacionadas ou com a transição digital ou com a transição ambiental, para também prevenir situações de desemprego. Ou seja, cada vez mais nós temos que preventivamente agir nesta capacidade de mantermos emprego, porque é o bem, diria que é dos bens mais valiosos que nós temos. Deixe-me só interrompê-la e perguntar-lhe qual é que tem sido o contributo dos trabalhadores estrangeiros para este aumento do emprego e não sei se é possível dizer-nos quantos estavam registados na Segurança Social, até os números mais recentes que tiver. Bem, neste momento nós temos cerca de 650 mil trabalhadores estrangeiros a trabalhar e a descontar ativamente para a Segurança Social. Acho que é um número muito impressionante, porque mostra bem também o nosso dinamismo do ponto de vista de país que atrai talento e que atrai novos trabalhadores para Portugal, nas várias dimensões e nos vários segmentos e níveis de qualificações. Quando eu estou a falar destes 650 mil, abrange todo o tipo de qualificações de trabalhadores. Temos trabalhadores muito diversificados, estrangeiros, a entrar no mercado de trabalho em Portugal, e isso é muito interessante. Portanto, às vezes há alguma ideia, algum preconceito de que são os trabalhadores. Temos uma variedade de áreas imensa, mas o que eu acho que é até mais surpreendente, temos muitos trabalhadores estrangeiros a trabalhar nomeadamente na área das tecnologias, nas áreas científicas, nas áreas técnicas. Isso é muito interessante perceber também a alteração de perfil dos próprios trabalhadores estrangeiros que estão a vir para Portugal. Portanto, esta lógica muito diversificada. Temos vários tipos de perfis de trabalhadores diferentes a trabalhar em Portugal, e também lhe queria dizer isto para responder à sua pergunta. Nós, em 2020, criámos uma medida, nesta lógica também de uma transformação da Segurança Social para ser cada vez mais simples, mais tecnológica, mais próxima das pessoas e mais descomplicada. Criámos uma medida logo em 2020 à qual chamámos o número de Segurança Social na hora. Basicamente foi uma medida para tentar cortar ciclos quase impossíveis das pessoas entrarem na economia formal em Portugal. E é impressionante ver o número de estrangeiros
que entraram na No economia sistema. formal, entraram no sistema. Dir-lhe-ei, não sei se já estavam em Portugal, se não estavam em Portugal, consigo dizer-lhe que entraram no sistema de uma forma legal e passaram a participar ativamente nesta nossa segurança social coletiva. Isto significa que foram mais de 350 mil pessoas que tiveram até o momento o número de segurança social na hora. Acho que isto mostra bem como, quando simplificamos, promovemos a verdadeira inclusão e garantimos que estas pessoas entram na economia formal e que não estão, aliás, dependentes de redes paralelas que muitas vezes beneficiam exatamente de sistemas complicados ou burocráticos que os colocam fora. E, portanto, acho que é também mais uma grande lição de como esta simplificação é mesmo um fator determinante de inclusão. E tem dados sobre o peso do desconto que estes trabalhadores fazem na Segurança Social? O peso é relativamente idêntico à proporção de trabalhadores e o peso dos descontos que fazem, que é cerca de 10%. Portanto, representam cerca de 10% dos trabalhadores e dos descontos feitos à Segurança Social. E em relação ao futuro e às necessidades do país, quantos mais trabalhadores estrangeiros é que precisaríamos para atender às necessidades e em que áreas? Bem, eu consigo lhe dizer o ritmo a que estamos a crescer por ano. Este ano temos mais de 190 mil trabalhadores do que tínhamos em 2022 e sentimos continuamente as necessidades que são sinalizadas pelas empresas no sentido de precisarem de trabalhadores. Em áreas também muito diversas, desde as áreas tecnológicas, às áreas também da construção civil, às áreas do turismo e às áreas da economia do cuidado. Estou a partilhar convosco aquelas que são as áreas transversalmente mais sinalizadas por parte das empresas. Aquilo que nós temos feito, e estamos a trabalhar em conjunto, é procurar ter aqui a identificação das áreas concretas que as empresas neste momento precisam para fazer uma ligação, um match entre o que as empresas sinalizam como as suas necessidades e aquilo que estamos a fazer do ponto de vista também de promoção e divulgação no estrangeiro, exatamente estas oportunidades de emprego em Portugal. Nós colocámos pela primeira vez adidos só dedicados ao trabalho no estrangeiro. Neste momento já os colocámos em 4 países, mas a nossa ideia... Onde? Colocámos em Cabo Verde, colocámos em Marrocos, colocámos em Timor e colocámos na Índia. O nosso objetivo é colocar, aliás, estes adidos numa primeira fase nos países da CPLP, no fundo que sejam um bocadinho os nossos pontas de lança que ajudam a fazer um match entre a procura das empresas em Portugal e as pessoas que estão nos países da CPLP e que querem encontrar em Portugal também oportunidades de emprego. Mas estamos a fazer mais do que isto. Optámos por, e estamos a começar concretamente neste momento, em Cabo Verde, Moçambique e em Timor, por fazer diretamente a formação e o investimento na formação nos países, nos países de origem. No fundo, ganhando todos uma verdadeira cooperação, em que estamos, por um lado, a capacitar recursos humanos nestes países da CPLP, mas, naturalmente, depois também em garantir que estas pessoas que têm estas qualificações muito mais facilmente conseguem um match com as necessidades que estão a ser exatamente identificadas como críticas para Portugal, promovendo aquilo que temos assumido sempre, que é trabalho digno. Não queremos que este tipo de movimentos migratórios se façam com base em fenómenos inaceitáveis de exploração de pessoas que Portugal tem que condenar e não pode aceitar de qualquer forma. E, portanto, o que estamos a fazer é trabalhar ao contrário, criar formas de garantir que é simples a mobilidade, sem que teias
se aproveitem das dificuldades, mas por outro lado também fazendo match para que as pessoas saibam logo a partir das condições que lhes são propostas em Portugal e que garantem o cumprimento da agenda do trabalho digno, que tem sido, aliás, uma das prioridades que temos assumido. A propósito do trabalho digno, em julho, a ACT identificou 80 mil empresas e 350 mil trabalhadores cujos contratos ultrapassaram os limites legais. Perguntávamos-lhes quantos destes trabalhadores estavam de facto em situação irregular e quantos, na verdade, não estavam irregulares, mas não tinha havido a atualização dos dados, e que medidas foram tomadas para a regularização? Bem, nós, pela primeira vez, e graças, aliás, à Agenda do Trabalho Digno, fizemos uma ação de cruzamento de dados entre a Segurança Social e a Autoridade das Condições de Trabalho. Isto é uma nova forma também de detectar fenómenos de uma forma inteligente e muito mais eficaz. Nós não podemos estar à espera que 500 inspectores de trabalho vão verificar todos os locais de trabalho do país para detectar situações. E hoje em dia, com a inteligência artificial, com o cruzamento de dados, conseguimos detectar situações de uma forma muito mais eficiente. Foi isso que fizemos, foi a primeira ação simbólica que fizemos. Digo simbólica porque foi a primeira vez que avançámos com este tipo de fiscalização, a que eu chamo de fiscalização inteligente. Num primeiro momento foram detectados, como disse, cerca de 350 mil trabalhadores em 80 mil empresas cujo prazo que estava identificado nas bases de dados da Segurança Social, nomeadamente também no Fundo de Compensação do Trabalho, ultrapassava o limite dos limites dos prazos legais e, portanto, era evidente que já não era possível que aquela pessoa estivesse com um contrato a termo e, portanto, foram notificadas as empresas para corrigir. Num segundo momento, a ACT e o Instituto de Informática, porque isto tem sido uma ação cruzada, fizeram um novo levantamento e destas 350 mil situações subsistiam cerca de 70 mil situações de trabalhadores relativamente aos quais as situações ainda não tinham sido alteradas ou corrigidas. Neste momento, o que a ACT está a fazer com o Instituto de Informática é verificar estas 70 mil situações para, em função também da verificação mais fina de cada uma destas situações, agir relativamente àquelas que têm mesmo que ter uma Portanto, mas uma foi ação. algo preventivo no sentido de identificaram aqueles 350 mil e o que foi dito às empresas foi corrijam. Foi uma ação de detecção automática para que as empresas tivessem a oportunidade de corrigir a situação e converter os contratos em contratos permanentes, porque já estavam ultrapassados Mas todos os pode prazos legais. acontecer que algumas dessas pessoas já não estavam sequer na empresa. Bem, à partida, aquilo que a ACT e o Instituto de Informática têm feito é procuram aqui balizar as pessoas que ainda mantêm o vínculo Ok. e que têm situações e que têm descontos ativos à Segurança Social. Naturalmente, desde logo aqui com a preocupação de soarem sinais de alerta caso essas pessoas fossem dispensadas na sequência da notificação. E, portanto, evidentemente, para nós isso era logo um sinal de alerta. Então, os para que isso não 700, pudesse os acontecer. 70 mil de que falou são exatamente... São as situações que neste momento estão a ser verificadas já em fase de inspeção, não é? Portanto, num primeiro momento foi uma notificação para mudança da situação e correção das situações, da informação que estava Até da informação. nas bases de dados, Ok. porque muitas destas empresas até podiam ter informação desatualizada e, portanto, considerámos que devia ser dada esta oportunidade para que fosse corrigida. Neste momento, estas 70 mil estão a ser verificadas já numa fase de inspeção, para detecção das situações e ação. Já agora aproveito para lhe dizer que o nosso objetivo é mesmo continuar com este tipo de intervenção de fiscalização inteligente. E o próximo passo, até ao final do ano, que contamos fazer, é fazer uma ação semelhante de cruzamento de dados para detecção de falsos recibos verdes, porque também é fácil de detectar e de notificar para correção. E, portanto, esta é uma nova forma de intervenção de uma forma mais eficaz. Nós temos que, como sociedade, combater sem tréguas a precariedade. A precariedade é fonte de pobreza, é fonte de exclusão. Até cito, e gosto muito de citar o Papa Francisco, quando diz que a precariedade mata vidas e mata a sociedade. Porque se nos lembrarmos, por exemplo, que um jovem que tem um contrato precário ou um falso recibo verde dificilmente terá capacidade de se autonomizar, dificilmente terá capacidade de decidir ter crianças, dificilmente terá até a sua capacidade de decidir que vale a pena ficar
a trabalhar naquela organização. E, portanto, acho que tem que ser mesmo aqui um compromisso coletivo e para isso cá estamos. E acho que tem que ser mesmo uma luta sem tréguas e tudo faremos com estas novas formas de detecção para que se sinta mesmo que somos implacáveis no combate à precariedade que não tem qualquer justificação. Ainda nos recibos verdes, o Governo quer aproximar a tributação dos recibos verdes à tributação do trabalho dependente, mas não consta nada neste orçamento do Estado. Ainda é para avançar? Se sim, como e quando? Essa é uma medida que nós incluímos como uma medida adicional agora no reforço que foi feito ao acordo de valorização dos rendimentos, dos salários e da competitividade, precisamente, como também mais uma medida de combate aos falsos recibos verdes. O objetivo é esse. Como sabem, no caso da Segurança Social até já existe um mecanismo de correção, no fundo, das contribuições das empresas quando é detectado que um trabalhador é economicamente dependente de uma empresa. E o objetivo aqui é também criar mecanismos para que as opções fiscais não determinem a perversão do sistema ou a opção por falsos recibos verdes, apenas porque, do ponto de vista fiscal, pode ter algum tratamento diferente. Portanto, é uma medida para regulamentar, naturalmente, depois, em sede de concertação social com os parceiros, é uma medida para trabalhar, mas sempre com este objetivo, combate aos falsos recibos verdes. Mas é dirigida às empresas, não é ao trabalhador que será... Naturalmente, é uma medida que será regulamentada da forma como depois será operacionalizada. No caso da Segurança Social, exatamente é isso que acontece. O que acontece é que há um apuramento adicional no final do ano, quando se detecta que há um trabalhador que verdadeiramente é economicamente dependente de uma empresa, ainda que tenha uma relação com um contrato de trabalho independente. Mas também é nesse sentido que vamos desencadear, no caso dos trabalhadores que sejam manifestamente dependentes de uma única entidade, e começaremos certamente aqui por níveis de dependência muito grandes, que sejam praticamente exclusivos, em que nesses casos é evidente que temos que notificar as empresas para reconhecimento do contrato de trabalho e não de um contrato de prestação de serviços. Portanto, é nesse sentido que já estamos a preparar uma ação que acontecerá até ao final do ano nesse sentido, para que eu acho que todos tenhamos a noção que hoje em dia, com a informação de que todos temos, não é aceitável sequer que haja comportamentos que não cumpram a lei e este princípio básico de sociedade de reconhecimento de um contrato de trabalho quando ele existe. Vamos agora de tema para os apoios, Raquel. Sim, perguntávamos-lhe se o IVA zero já foi dito que vai ser substituído por apoios diretos aos mais necessitados. Perguntávamos-lhe se há um valor fixo a atribuir a cada pessoa ou se na prática será distribuído de forma... é um valor que vai ser incorporado nas próprias prestações sociais? O que é que isto significa? A opção que fizemos neste orçamento para 24 foi mesmo de reforçar estruturalmente as prestações sociais. Concretamente, as prestações sociais nos apoios às famílias com filhos. Nos apoios às famílias com filhos nós temos por mês um aumento de 22 euros por criança de todos os escalões do abono de família que recebem abono de família. Temos também, no caso das famílias monoparentais, um aumento de no mínimo 33 euros. Digo que é no mínimo porque também na majoração do apoio do abono de família monoparental entra em vigor a majoração de 50% em 2024 das famílias monoparentais e, portanto, significa que no mínimo tem um aumento de 33 euros, mas que poderá ser variável em função do valor base do abono. Mas o que nós gostávamos de esclarecer é estes aumentos decorrem da medida IVA zero, que foi eliminada? Estes aumentos decorrem de dois fatores. Decorrem, por um lado, da incorporação dos apoios extraordinários e, por outro lado, da incorporação do impacto que a medida IVA zero tinha relativamente a estes agregados nos seus custos com a alimentação. E, portanto, há aqui uma incorporação e um foco da medida nas famílias mais vulneráveis e também aqui no caso em concreto das famílias com filhos e com agregados com mais pessoas, onde o impacto
do custo, do aumento do custo da alimentação, também tem mais reflexos. E, portanto, aqui a opção foi mesmo incorporação estrutural do valor dos apoios extraordinários e foco em direcionar um acréscimo, mesmo em relação aos apoios extraordinários, um acréscimo relativamente à compensação para custos com a alimentação neste público mais vulnerável e mais afetado por esse aumento de custos. Em relação à prestação social única, que já foi falada várias vezes, quando é que avança e que prestações é que vai abarcar? Bem, nós neste momento estamos com a OCDE a fazer uma avaliação do modelo da prestação social única. Convidámos a OCDE para participar connosco neste projeto. E a OCDE considerou, aliás, que era um projeto inovador e que pode ser depois replicado em muitos países e por isso decidiu ser nosso parceiro e num projeto, aliás, que neste momento está a ser apoiado pela Comissão Europeia por terem considerado que era mesmo um projeto transformador de tentar simplificar o sistema. Nesta lógica do que temos feito na Segurança Social para ser uma Segurança Social mais simples. Fizemos com a pensão na hora, dou-lhe o exemplo concreto da pensão social na hora, com a pensão social na hora também, com o apoio judiciário na hora também e o que temos previsto com a OCDE, os trabalhos já estão a decorrer. Penso, aliás, que está cá neste momento a OCDE, a equipa da OCDE que está a acompanhar este projeto, a trabalhar com a Segurança Social em conjunto, estão cá esta semana na definição do modelo para que, e o nosso objetivo é que a prestação seja criada em 2024, foi esse o compromisso que assumimos, é isso que vai acontecer. Mas já agora dizer-lhe que aquilo que temos procurado fazer é mesmo transformar a Segurança Social para ser cada vez mais uma Segurança Social mais simples, como lhe dei o exemplo há bocado do número de Segurança Social na hora. A descomplicação gera maior inclusão. Acredito muito nisso e é nisso que temos estado muito focados para que aconteça. Dou-lhe um exemplo concreto que estamos a fazer e vai já avançar em novembro. Em novembro vai avançar o e-balcão da Segurança Social. Pela primeira vez, vamos ter um espaço online na Segurança Social onde qualquer pessoa pode colocar o seu problema, a sua situação de interação, nomeadamente com a Segurança Social, para que seja resolvida ali, naquele canal. Acho que é um salto gigante do ponto de vista no relacionamento da Segurança Social com os cidadãos e com as empresas, mas também com outra medida que também vai avançar já em novembro, que é a possibilidade de se poder fazer a comunicação da contratação de um trabalhador do serviço doméstico online. Perguntar-me porque é que nunca tinha sido feito, pronto, também muitas vezes é essa a minha avaliação, porque é que há coisas tão óbvias que nunca foram feitas antes, mas eu acho que é porque há esta grande mobilização de uma equipa extraordinária que está mesmo cada vez mais envolvida e empenhada nesta transformação da segurança social. Em relação a essas duas medidas que anunciou, o e-balcão implica reforço de pessoal ou será através de inteligência artificial num primeiro momento? Em relação ao serviço doméstico, também tinha sido anunciado um grupo de trabalho para reavaliar o regime contributivo. Quando é que vai haver resultados? Bem, em relação ao e-balcão, faz parte do programa de transformação digital da Segurança Social, a que chamámos, aliás, o CLIC, que tem vários medidas de investimento que estão a ser feitas. Aliás, o e-balcão, vamos lhe chamar e-CLIC da Segurança Social. Implica, acima de tudo, aqui transformação digital da própria Segurança Social, inteligência artificial, sim, e reorganização de recursos humanos. Não são mais recursos humanos, é a reorganização do próprio modelo de resposta e de atendimento da Segurança Social com as pessoas que têm, mas permitindo aqui que haja uma interação personalizada entre as pessoas, as empresas e a Segurança Social através de um canal único com uma resposta única. Já agora só dar-lhe uma nota. Nós, no início deste ano, criámos pela primeira vez uma figura para ajudar a dirimir e resolver problemas que os contribuintes, neste caso que os cidadãos tinham com a Segurança Social, e tem sido extraordinário esta mobilização, porque passámos a ter uma equipa, a que chamámos de uma forma, por comparação, chamámos-lhe a provedora da Segurança Social, porque tem esta missão mas é interna, não é? Naturalmente é uma figura interna, e que tem sido extraordinária, que nos tem ajudado bastante até na identificação
dos pontos nevrálgicos que temos que alterar em função também do tipo de problemas que estão a ser sinalizados, e o e-balcão também já vem surgir na sequência disto para passar a haver uma interação única, personalizada, para as pessoas terem resposta aos seus problemas através de um canal único, sem serem múltiplas portas de entrada que a pessoa está perdida a certa altura e já nem sabe a quem há de acorrer. Desculpa insistir, mas isso significa que num primeiro momento teremos um robô a responder às pessoas? Não. Terá inteligência artificial, sim, mas a inteligência artificial até na identificação do histórico da pessoa, ok. dos antecedentes que a pessoa, que o cidadão ou que a empresa tem com a Segurança Social, mas não, quem responderá será sempre uma pessoa de rosto humano a responder através do e-balcão. Naturalmente pode ser por mensagem, não tem que ser naturalmente por... O nosso objetivo é eliminar a necessidade presencial e eliminar os múltiplos canais difíceis e dispersos que às vezes as pessoas se perdem. Eu sinto muito, eu criei um e-mail para cidadãos e empresas que me quisessem reportar problemas que estavam a sentir na relação com o Ministério do Trabalho. Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, portanto, sempre com esta diversidade e multiplicidade de assuntos que, aliás, tratamos. E tenho aprendido imenso e tem sido extraordinário este feedback que tenho das pessoas, porque acaba por me fazer a leitura de terreno exatamente do que as pessoas sentem e é o que permite a melhoria e a transformação que temos conseguido aprendendo com o que as pessoas nos sinalizam, porque as pessoas sabem exatamente o que é preciso fazer, é só ouvi-las. Em relação ainda aos apoios... Eu não respondi... Desculpe, não foi foi mesmo só pelo entusiasmo da transformação desta Segurança Social a serviço das pessoas. Dos serviços domésticos, eu estou neste momento à espera que me apresentem o relatório, porque no fundo pedimos que fosse uma avaliação mais profunda para garantir que houvesse aqui uma análise relativamente intensa, nomeadamente sobre os níveis de proteção que os trabalhadores de serviço doméstico têm em função também das contribuições que fazem, para garantir, por exemplo, que uma trabalhadora de serviço doméstico que tenha uma licença de parentalidade ou o pai que tenham níveis de proteção, que são os níveis de proteção que temos que garantir para todos. E que agora não existem. E não há trabalhadores de classe A e trabalhadores de classe B. E, portanto, nós temos que garantir exatamente que uma sociedade que reconhece todos na sua proteção social nas várias necessidades que tem. Numa proteção social que também que acredito muito, uma proteção social que tem que ser cada vez mais uma nova geração da proteção social e do Estado Social nas várias dimensões. Está em cima da mesa simplificar o regime contributivo, que é algo complexo. Evidente. Aliás, a minha matriz é sempre a simplificação. Eu acordo e adormeço a dizer porquê. Mas porquê é que isto é feito e porquê é que isto é assim? E depois saem perguntas como há bocado me fez, mas porquê é que sou agora? É verdade, mas eu acho que esse é o entusiasmo permanente desta missão. Mas no caso do serviço doméstico, o facto de, desde o dia 1 de maio, a subdeclaração ou a não declaração de trabalhadores passar a ser crime, fez com que houvesse um aumento muito grande. Duplicou o número de registros, o que mostra que também aumentou a consciência das pessoas que tinham que fazer parte do sistema. Mas o sistema em si é complexo, porque até permite que se façam descontos sobre uma remuneração fictícia. Naturalmente que o regime terá que ter sempre duas modalidades que distingam quem tem um contrato com um trabalhador de serviço doméstico que seja permanente a tempo inteiro ou quem tem umas horas. E, portanto, são realidades diferentes que têm que ter tratamento completamente diferente de uma forma pragmática. Sobre um mínimo de 30 horas e, portanto, mesmo que a pessoa faça 10. Mas é exatamente isso que estamos a trabalhar. Por isso é que eu pedi que fosse uma avaliação mais profunda para garantir que respondíamos às várias dimensões. Eu conto que ainda este mês de outubro, tenha o relatório por parte do grupo de trabalho que está a trabalhar neste sentido, que é um grupo misto, conjunto entre a área do trabalho e a área da segurança social, naturalmente para depois também avaliarmos as alterações legislativas que seja necessário fazer. Em qualquer caso, a partir de novembro pode ser feito o registro online, que acho que é uma coisa fantástica para todos. Ainda em matéria de subsídios, no próximo ano contam gastar menos com as baixas por doença. Como é que esperam fazer isto, se nos últimos anos esta tem sido uma despesa que tem aumentado sempre? Bem, nós temos uma grande preocupação, de facto, de fazer aqui uma avaliação. Neste momento, aliás, estamos a trabalhar em conjunto com o Ministério da Saúde e com o Ministério das Finanças para fazer uma avaliação conjunta para perceber a evolução das baixas e o que tem acontecido. Naturalmente, houve anos
todos temos noção, muito influenciados pela pandemia, pelas consequências da pandemia, isso é evidente para todos nós, mas também para fazer uma avaliação do ponto de vista de causas mais predominantes das baixas, até para introdução de medidas de prevenção no âmbito da estratégia da segurança e saúde no trabalho que estamos a construir. Neste momento, e já agora também aproveito para partilhar convosco, há uma medida que vamos implementar também a partir de novembro, que eu também acho que é uma medida interessante, porque completamente diferente do que temos tido até agora, que é a própria pessoa que está em baixa, que está numa situação de baixa, pode decidir regressar antecipadamente ao trabalho, sem autonomamente podendo ir à Segurança Social e fazê-lo online. Hoje em dia, se têm presente, não era possível que a pessoa regressasse antecipadamente ao trabalho, porque o período de baixa era um período por um tempo fixo e a própria pessoa não podia modelar isso junto da Segurança Social. Uma pessoa que se sente recuperada, que já não sente necessidade de estar a aguardar mais tempo, vai passar a poder, em novembro, através de um clique, mais uma vez, gerir a sua situação na Segurança Social direta e optando, naturalmente, Mas agora por não regressar pode antecipadamente. simplesmente ir trabalhar e depois a empresa declarar. Neste momento não pode, porque tem que haver uma revisão da baixa. Ok. Portanto, tem que ser reavaliada a própria baixa antes que isto aconteça. Acho que é também uma medida, mais uma vez, de adaptação aos mundos ao mundo que vivemos e ao tempo que vivemos, de permitir cada vez mais que as pessoas também customizem a sua situação e não estejam parametrizadas às vezes por sistemas muito fechados, que às vezes são tão estanques e foram criados assim há décadas e que depois não se mudaram. Acho que é para isso que estamos cá. Gostávamos agora de falar da classe média, porque este orçamento está muito virado para a classe média, segundo o Ministro das Finanças, a nível da redução fiscal. E gostávamos de saber o que é que o Governo considera neste momento que é a classe média. Estamos a falar de que salários? Vou-lhe dizer, o salário médio em Portugal neste momento está em cerca de 1.380 euros. É um salário, teve uma evolução de cerca de 31% se compararmos com 2015. Estamos com algum sinal também positivo no aumento dos salários médios dos jovens, mas ainda temos muito de caminhar. E por isso é que, quando falamos na redução de impostos sobre o trabalho, eles têm que ser uma das peças do puzzle. Porque isto tem que ser um conjunto de compromissos coletivos e por isso é que o acordo de rendimentos com os parceiros sociais é mesmo crítico. Tem que haver, por um lado, a capacidade de aumentar salários de uma forma estrutural, por outro lado, a capacidade de aumentar o rendimento líquido das famílias, seja através da redução dos impostos do trabalho, seja através de outros instrumentos de rendimentos não salariais, como lhe dei o exemplo das creches, da gratuidade das creches, dos manuais escolares, dos passes ou das medidas, por exemplo, que constam neste Orçamento de Estado relativamente, por exemplo, a isenções fiscais e contributivas relativamente a apoios à habitação. Ou seja, estamos a construir um puzzle que precisa de compromisso coletivo, compromisso que eu acho que tem mostrado nos últimos anos que é o caminho. É um caminho que não tem medo de enfrentar momentos difíceis, desafiantes, mas também com confiança de que tem resultados evidentes e funciona. Sem medo. Se olhar para a pandemia e a forma como reagimos à pandemia, em vez de dizermos que temos medo dos tempos que vêm, com a pandemia o que fizemos foi, acho que todos arregaçar os braços e criar medidas como o layoff simplificado, por exemplo, que permitiram coletivamente manter emprego. Ou como, por exemplo, o resultado do acordo de rendimentos, em que coletivamente se conseguiu que os salários este ano estejam a aumentar em média cerca de 8%. Ficaria surpreendida se eu lhe dissesse que para um salário de 2.000 euros mensais, descontando o IRS, contribuições, alimentação, energia, comunicações, saúde, roupa, oficina, despesas que todos temos, valores médios, esta pessoa que ganha 2.000 euros mensais fica com pouco mais de 200 euros para lazer, ou seja, para usufruir do esforço do trabalho.
E não estamos a falar de 1.300, que o salário médio que apontou, estamos a falar de 2.000 euros. E não inclui margem para um filho, não inclui casa própria, e se quiser férias tem que se abster de fazer outra coisa qualquer com os 200 euros, tem que poupar tudo para tirar umas férias. Esta é a classe média que nós temos no país. Bem, naturalmente não sei as contas que fez, mas concordo consigo que é evidente que para todos nós o que é crítico mesmo é nós conseguimos valorizar os salários. É evidente isso. E para isso é que nós estamos neste momento, diria, todos comprometidos, por isso é que assinámos um acordo de rendimentos o ano passado, com este objetivo de aumentar os salários médios em 20% até 2026. Por isso é que reforçámos até o que tínhamos previsto para 2024 em termos de aumentos. Por isso é que estamos com aumento este ano de 8% do salário médio declarado à Segurança Social. Por isso é que é este esforço coletivo que temos todos que fazer. Concordo e subscrevo na íntegra que o nosso grande desafio é mesmo a capacidade coletiva de valorizarmos os salários, mas também de combate à precariedade, até porque muitas vezes as duas coisas estão interligadas. Contratos precários, por exemplo, são contratos que logo à partida têm um salário de cerca de 20% abaixo de um salário, de um contrato não permanente. Portanto, estas coisas também estão ligadas do ponto de vista aqui de mobilização coletiva, mas subscrevo na íntegra, ainda bem que, como sociedade, depois de tantos anos a discutir que havia modelos, que devíamos basear-nos em salários baixos, ainda bem que neste momento já ninguém discute isso, nem tem a coragem de dizer uma coisa dessas, nem ninguém tem a coragem de dizer que não devemos aumentar o salário mínimo. Ainda bem que mudamos, temos que pedalar e acelerar, porque eu acho que é mesmo esse o nosso motor e é o nosso elo de coesão social. O trabalho digno e os salários. No entanto, este orçamento, sim, baixa o IRS, sobretudo para a classe média, mas aumenta os impostos indiretos. As pessoas poupam, vão pagar menos impostos sobre o rendimento do trabalho, mas depois pagam mais com o carro, no supermercado, etc. Isto é o governo a dar com uma mão e a tirar com a outra? Bem, eu penso que este orçamento de 24 é tudo menos um orçamento que não seja um orçamento aqui de confiança para os rendimentos e confiança para os trabalhadores. E acho que os sinais são claríssimos nesse sentido. Seja num maior aumento de sempre, o orçamento com o maior investimento social de sempre nas várias dimensões. Um orçamento com uma redução dos impostos sobre o trabalho histórica. E com uma série de outros instrumentos, nomeadamente os apoios à habitação, seja os apoios fiscais e contributivos nas isenções, seja através das medidas de apoio à habitação, que são umas medidas muito direcionadas para o problema concreto que vivemos, e eu acho que isso tem sido, aliás, o nosso padrão de intervenção, é em função também dos momentos concretos que vivemos, atacar os problemas de uma forma muito direcionada e muito focada. É isso que tem sido feito. 158 mil famílias receberam o apoio à renda, neste momento com os novos mecanismos que estão a ser criados para apoiar também as famílias face aos custos da habitação. Portanto, isto tem sido permanente e transversal numa mobilização conjunta, e acho que é mesmo este orçamento deste sinal de confiança, de um sinal fortíssimo aos trabalhadores, um sinal fortíssimo às famílias com filhos, um sinal fortíssimo às crianças. Não nos esqueçamos também que a garantia para a infância aumenta o seu valor, e um sinal fortíssimo também para os mais velhos, neste compromisso intergeracional, com outro compromisso adicional que eu acho que também é o que nos tem que deixar de alguma forma confiantes de que este caminho faz sentido, que é também a capacidade que temos pela primeira vez de dizer às pessoas que o sistema da Segurança Social ganhou 4 décadas de vida, garantindo também que é um sistema para as novas gerações que neste momento estão a entrar no mercado de trabalho. Acho que este é mesmo um orçamento de confiança entre gerações. É um orçamento que também acredita que o aumento do rendimento das famílias em 2024 é determinante para enfrentarmos a incerteza que 2004 vai ser. Apesar da criação da pensão na hora, que permitiu
de certa forma, agilizar a atribuição das pensões. A verdade é que continua a haver atrasos superiores a 2 anos. A própria Provedora da Justiça tem alertado para esta situação. Por que é que este problema continua por resolver? Por que é que continua a haver estes atrasos em determinadas situações? Bem, antes de mais, fazer uma atualização de números para sabermos do que é que estamos a falar. Nós, neste momento, temos já 82.400 pensões na hora atribuídas. Significa cerca de 70% dos pedidos que entram são pedidos já atribuídos na hora. Se nós olharmos um bocadinho para trás, recuarmos um bocadinho para trás, só para termos noção de que é que estamos a falar, em 2019, o tempo médio de atribuição da pensão era de 218 dias. Em 2022, 54 dias. Em 2023, este ano, tempo médio, 23 dias. Acho que isto mostra... é que reduz ainda mais? Eu acho que é evidente. A minha expectativa, o meu objetivo é que todas sejam na hora. E, portanto, é para isso que estou a trabalhar. E quando? Não, é disso que eu lhe ia explicar. Quais são os passos que temos dado? Começámos com as pensões mais banda larga, do ponto de vista das que tinham as carreiras contributivas mais estruturadas, que não tinham diversidade de carreiras contributivas, ou que não tinham pensões mistas, incluindo pensões no estrangeiro, ou que não tinham outras variantes, como por exemplo... trabalhar no público e no privado. Ou, por exemplo, o de serviço militar, que depois também altera aqui as regras de cálculo. Aquilo que temos vindo a fazer é que começámos numa lógica de banda larga, aquelas que chegavam a mais pessoas, para conseguirmos mais rapidamente resolver os problemas a um maior número de pessoas, e agora o que estamos a fazer é gradualmente estamos a alargar a pensão na hora às várias situações. O que estamos neste momento a fazer é exatamente, e para lhe explicar, onde nós estamos com mais dificuldade de tempo, tem a ver com as situações em que as carreiras contributivas são mais complexas ou diversas. Exemplo do que estava a dizer, quando há carreiras que implicam aqui pensões unificadas, significa uma mistura, uma combinação entre trabalho que foi prestado no setor privado e no setor público, ou também quando têm situações de trabalho no estrangeiro, por exemplo, em que há dificuldade às vezes até de ter informação das congéneres da Segurança Social no estrangeiro. Mas também para isso colocámos adidos da Segurança Social junto dos países onde temos a maior expressão das comunidades portuguesas, precisamente para nos ajudarem a desbloquear os processos junto das congéneres da Segurança Social. Ainda continuam a Não, mas era isso que lhe estava a dizer. Situações. Bem, quando continuamos, eu acabei de dizer os números do que é que estamos a falar de realidade. Onde continuamos a ter situações que demoram tempo é exatamente nestas duas situações. Carreiras no estrangeiro, que não dependem exclusivamente da Segurança Social Nacional e, portanto, que muitas vezes é mesmo difícil obter a informação junto da congénere, embora estejamos a conseguir ultrapassar grande parte destas situações pelos tais adidos da Segurança Social que colocamos nestes países, e também nas situações em que são pensões unificadas com a Caixa Geral de Aposentações. E é aqui que estamos a trabalhar exatamente neste momento com a Caixa Geral de Aposentações. Estamos a trabalhar a todo o gás nesta interoperabilidade entre os sistemas. O meu objetivo é que 2024 seja um ano em que consigamos eliminar lastros ainda de problemas históricos para conseguir chegar a todos. No ano passado o Governo, e já referiu isso, falou há bocadinho da sustentabilidade, mas no ano passado o Governo antecipava um impacto negativo na sustentabilidade da Segurança Social, decorrente do aumento das pensões previsto na lei. Agora, quando se olha, e já mais recentemente, quando se olha para o relatório da sustentabilidade que acompanha o Orçamento do Estado, percebe-se que, afinal, a sustentabilidade não só melhora, como a própria almofada das pensões também ganha tempo de vida. Foi uma análise precipitada a que foi feita em 2022. Como é que se explica às pessoas que de um ano para o outro se sai ou se há uma situação de risco e depois há uma situação de conforto e de melhoria desta antes de mais dizer-me que a análise precipitada nunca lhe pode ser chamada análise precipitada porque ela é feita com base em relatórios que são feitos sobre a sustentabilidade
da Segurança Social em cada ano. São relatórios que são feitos e que acompanham o Orçamento de Estado em todos os anos, são feitos pelo Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho e, portanto, que recorrem a fórmulas de avaliação. Em setembro, antes da apresentação desse relatório de sustentabilidade, foi apresentado um documento ao próprio Parlamento onde havia, de facto, este risco, onde foi identificado. Não, certíssimo. E por isso é que, de uma forma responsável, tomámos as decisões que tomámos em cada momento. Nessa altura, precisamente porque tínhamos esse relatório com essa avaliação preliminar feita, com as projeções a colocar em risco e em antecipar os dados, os primeiros anos de déficit da Segurança Social, que tomámos na altura a decisão, uma decisão difícil, penso que toda a gente tem esta noção, mas com responsabilidade, esperar para ter a certeza da evolução da própria economia, do mercado de trabalho, das receitas, da segurança social, para perceber exatamente aquilo que podia e em que momento é que podia ser internalizado como definitivo exatamente os valores que estavam previstos na atualização, coisa que fizemos, como sempre dissemos que faríamos, mal tivéssemos essa confiança. Para dizer que esse documento de setembro e início de outubro não considerava o aumento das contribuições, que desde o início do ano estava a ser muito grande e, portanto, só considerava o aumento da despesa. Esse documento o que previa eram exatamente os pressupostos que tinha do orçamento que estavam estabilizados, eram exatamente usou os mesmos pressupostos que tinha para a construção do orçamento, que eram os dados que tínhamos do cenário macroeconómico. Tem razão, este documento não equacionava um aumento dos salários de 8% em 2023. Este documento ainda não equacionava o impacto do acordo de rendimentos e competitividade assinado com os parceiros sociais, que foi assinado depois, que no fundo, o compromisso coletivo de aumentarmos os salários em 20% até 2026. Esse acordo é mesmo determinante para tudo aquilo que neste momento hoje temos de resultados. Esse acordo, ao dizer que há um compromisso coletivo de aumentarmos os salários em 20% até 2026, é isso que garante, aliás, a manutenção dos pressupostos de aumento de emprego e aumento dos salários, que garante o que está a acontecer neste momento, que é aumento de 13,4% das receitas da Segurança Social, das receitas contributivas da Segurança Social, fruto da combinação de dois fatores. Por um lado, aumento do emprego de cerca de 5%, por outro lado, aumento dos salários em 8%. Se eu lhe perguntar se isto era previsível em setembro do ano passado, isto não era previsível em setembro do ano passado, até porque não tínhamos ainda assinado o acordo de rendimentos que nos dá esta previsibilidade de compromisso coletivo de valorização dos salários, que é determinante para tudo isto que estamos a falar. Já agora também dizer-lhe, e quando diz que é precipitado, reitero, não tem nada... Não disse Pronto, que era. Certo. Eu reitero que tem tudo menos de precipitado. O que tem sempre por base é uma avaliação técnica feita por um gabinete de estudos e planeamento, aliás, que é um gabinete extraordinário do ponto de vista de acompanhamento do planeamento e das estatísticas e dos estudos do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e que agora, aliás, produziu um novo relatório que acompanha agora o Orçamento de Estado para 2024 e que aponta para, pela primeira vez, termos uma situação que garante e assegura a sustentabilidade da Segurança Social com as pensões garantidas para lá de 2070. Fruto, como lhe digo, da evolução que temos tido do mercado de trabalho, que tem sido, de facto, aqui a grande âncora desta sustentabilidade e do crescimento também económico. Mas também com esta capacidade de o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social ganhar cerca de 4 décadas nas previsões apresentadas no relatório que acompanham o orçamento para 2024. Se nos lembramos, em 2015, o Fundo de Estabilização Financeira de Segurança Social tinha os seus dias contados em 2020, já em 2029. E, portanto, ganhamos 4 décadas. Acho que não é despreciando esta avaliação que é feita neste relatório. Uma das medidas do próprio orçamento é precisamente o reforço do Fundo de Estabilização Financeira, da almofada das pensões, como é conhecido, e fala-se na mobilização de verbas do IRS. Do que é que se trata exatamente e qual é o valor em causa?
Bem, tudo o que temos feito nos últimos anos é procurar que haja a capacidade de reforço do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, seja naturalmente através da incorporação dos saldos que resultam do próprio orçamento da Segurança Social, seja através da diversificação de fontes de financiamento. Aliás, nesse sentido, criámos uma comissão dedicada exatamente a avaliar os cenários da sustentabilidade, a avaliar as novas formas de trabalho e a forma como também olhamos para estas novas formas de trabalho e as conseguimos incorporar também no sistema, mas também com a preocupação de alargamento e diversificação de fontes de financiamento. E é nesse sentido que temos procurado reforçar o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social com diferentes fontes de financiamento. Disse o exemplo IRC, o AMI, também o mecanismo que foi criado sobre o setor financeiro e agora este novo instrumento, que será um instrumento agora que será também aplicado pela primeira vez, em que no fundo é um cálculo diferente que passa a englobar os resultados das mais-valias depois na contabilização do apuramento do IRS para efeitos de determinação da taxa. Portanto, há um englobamento só para efeitos de determinação da taxa global dos rendimentos. É uma forma nova de cálculo. A previsão, neste momento, ainda não é conhecida, porque também é uma forma diferente de cálculo, mas sempre com esta grande preocupação de reforçar o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social com novas fontes de financiamento que não se esgotarão por aqui. Okay. E esse é também o nosso objetivo, é que não acaba aqui a nossa determinação em reforçar o Fundo de Estabilização com novas fontes. Sra. Ministra, já esgotámos o nosso tempo, peço-lhe agora respostas muito rápidas. O que é que muda no PPR do Estado? Aquilo que, bem, desde já dizer-lhe que o regime público de capitalização do Estado vai passar a poder ser ser feito e pedido online por qualquer pessoa. Já agora aproveito para partilhar isto convosco, que é aliás uma novidade, nomeadamente qualquer trabalhador, seja do setor privado, seja do setor público, pode passar a fazer a sua adesão online. E quando fizer a adesão terá logo, aliás, cenários de opções que pode fazer em termos das opções de descontos que queira fazer e das projeções de rentabilidade que pode ter. Acho que é, aliás, aqui uma boa notícia, estava a esquecer-me de partilhar convosco, mas que acontecerá até ao final deste ano e acho que é um sinal também positivo neste que é mais um pilar do ponto de vista aqui do sistema de segurança social. Aquilo que nós subscrevemos com os parceiros em termos do reforço do acordo de rendimentos foi criar incentivos para as verbas que sejam alocadas, parte dos salários dos rendimentos dos trabalhadores que possam ser alocadas a instrumentos de capitalização, como o regime público de capitalização, fundos fechados Mas o orçamento de pensões. Não tem medidas nesse sentido. Não está ainda regulada a forma, não está regulada a forma como será feita. Será feito num diploma à parte, precisamente para criar aqui instrumentos de incentivo a que possam ser reforçadas as verbas que os trabalhadores queiram para o regime público de capitalização ou instrumentos similares, no fundo, instrumentos que depois só possam ser mobilizados quando as pessoas reformam. Essa regulação será feita muito em breve. O que temos previsto e que está previsto, aliás, no reforço do acordo, é que isto será feito em 2024, esta regulamentação. Ok. E como é que vai funcionar? Aliás, só agora, desculpa acrescentar, também depois de termos a conclusão do trabalho por parte da Comissão da Sustentabilidade, até para garantir que tudo o que façamos depois também é coerente com as conclusões que nos sejam apresentadas. Portanto, e como é que vai funcionar o novo subsídio de alojamento para professores? Bem, essa pergunta não é a mim que me vai perguntar, eu posso responder-lhe sobre os incentivos criados no âmbito do Orçamento de Estado para apoios à habitação. Duas dimensões dos apoios à habitação. É criada uma isenção fiscal e contributiva
por um lado, relativamente à habitação que é cedida pelo empregador ao trabalhador, por um lado, e por outro lado, também criámos uma isenção fiscal e contributiva relativamente aos valores que sejam mobilizados no âmbito do Fundo de Compensação de Trabalho para soluções de habitação para os trabalhadores. Exemplo concreto. Se uma empresa decide mobilizar o Fundo de Compensação de Trabalho, que, como sabem, foi uma das medidas estruturais que fizemos, foi acabar com as contribuições para o Fundo de Compensação de Trabalhadores de Trabalho, que representava cerca de 1% da massa salarial. Portanto, também aqui reduzimos este custo, porque também se concluiu que o nível de sinistralidade do fundo não justificava este esforço adicional, mas passámos a permitir que este fundo passasse a ser usado não para pagar, não só para pagar indemnizações aos trabalhadores, porque é residual o número de indemnizações que são pagas aos trabalhadores por cessação de trabalho, porque nem estamos nessa dimensão da situação do mercado de trabalho, mas passámos a permitir que possa ser usado também para habitação, para creches e para a formação dos trabalhadores. Quando seja utilizado aqui para habitação, está isento fiscalmente e de contribuições sociais, o que significa, na prática, que a empresa pode mobilizar um valor, por exemplo, para apoio à renda de um trabalhador, e esse valor está isento As empresas fiscalmente. já mobilizaram alguma verba relacionada com isto? As empresas ainda não mobilizaram porque a alteração ao fundo ainda não entrou em vigor. Espero que mal seja publicado o diploma, que já foi aprovado, mal seja publicado e que entre em vigor, que as empresas poderão mobilizar. Para terminar, a saída da CIP deixou o acordo de rendimentos fragilizado. Antecipa que as empresas associadas à CIP não apliquem o aumento de 5% previsto? Bem, eu acho que o acordo inicial e o reforço do acordo vivem pela força das suas medidas e pela força dos seus objetivos. É evidente, acho que para todos nós, que aquilo que procuramos construir, seja no acordo, seja no reforço, é que são é um puzzle de medidas que se aplicam naturalmente e que depois estão interligadas para quem se mobiliza de base a aplicar. Como é que lê este posicionamento da CIP? Ficar de fora por um lado e tentar liderar um debate com uma medida que não teve aceitação? Bem, eu consigo lhe dizer e fazer a leitura do que fizemos em conjunto, que foram semanas intensíssimas de diálogo e negociação com todos os parceiros sociais. Portanto, não reuniu só com a CIP, não houve um tratamento privilegiado. Reuni com todos os parceiros sociais de uma forma muito intensa, muito participada. Aliás, o próprio reforço do acordo de médio prazo Mas a CIP foi a única que foi recebida isoladamente? Não, eu reuni com todos os parceiros sociais isoladamente. Aliás, como sempre faço, com a preocupação de tínhamos, por um lado, um documento comum entregue por todas as confederações patronais e depois tínhamos documentos entregues individualmente por cada uma das confederações patronais e sindicais. E, aliás, se repararem bem, as 54 medidas deste reforço de acordo profundíssimo refletem, mais uma vez, este puzzle conjunto que não é só a posição do A, do B ou do C, que resulta de uma combinação de um diálogo e de um equilíbrio que naturalmente não se podem satisfazer todas as partes. O equilíbrio, e a nossa função é mesmo essa, é procurar um equilíbrio que responda aos objetivos comuns. E, portanto, temos aqui várias medidas para lhe explicar que estas 54 medidas resultam, de facto, do contributo de todos os parceiros sociais. Incluindo a CIP. De todos os parceiros sociais. E, portanto, o exercício mesmo de equilíbrio foi mesmo esse, procurando ter aqui medidas, naturalmente depois, com a modulação do que consideramos que era a modulação que responde aos interesses coletivos que prosseguimos, como seja a valorização estrutural dos salários, e não só uma valorização que não seja incorporada definitivamente no salário, porque acho que é a discussão que ainda há bocado tivemos. Acho que é evidente para todos nós que hoje em dia, penso que já ninguém
está contra a valorização dos Já, salários e, portanto, acho que é mesmo aqui que temos que Já abordámos. é mesmo aqui que temos que agir estruturalmente e, portanto, aqui com opções muito claras, é evidente. E é assim que chegamos ao fim desta Hora da Verdade, desta vez com a Ministra do Trabalho, uma entrevista conduzida por mim, Sandra Afonso, e também pela Raquel Martins, do Público.